Salve, salve, meu aluno, minha aluna. Eu tenho aqui uma novidade para você. Hoje estamos iniciando o quadro Tira Dúvidas. Esse quadro nasceu de uma conversa que eu tive com o meu professor, o meu mentor, o professor João Hernani. Ele me estava me falando de uma dificuldade que bateu lá na hora de escrever um texto lá para a internet e apareceu lá na cabeça dele a palavra abaixo. Aí, veja só, esse é um tipo de expressão que a gente não pode confiar no ouvido. A gente tem que confiar na visão. Por quê? Porque eu tenho duas grafias diferentes para a mesma pronúncia. Esse é o problema da língua portuguesa, não é? Então, para esclarecer esse tipo de problema, eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês, beleza? Então acompanha aí o nosso raciocínio. Afinal de contas, é abaixo separado ou é abaixo juntos? Para facilitar o raciocínio, eu separei aqui algumas frases. Na primeira frase, temos aí o seguinte: na hora da sabatina, os integrantes da banca me olhavam de cima a baixo. Então eu vou aqui marcar a expressão abaixo. Veja que ela está grafada separadamente. Depois a outra frase é assim, ó: Iracema fitava Martins de alto a baixo. Olha só como está escrito aqui o termo abaixo. Veja a expressão como ela foi grafada, perdão. Então, nos dois casos, a expressão foi escrita separadamente. E aí vai a primeira dica. Quando é que a gente usa essa expressão separadamente? É nos dois casos que eu preparei aqui para você, para ilustrar bem direitinho, para você nunca mais errar. Não ficar com nenhuma dúvida em nenhum momento. Veja, quando você escreve de, lá na frente você escreve a, nesse tipo de construção. Se a palavra aparece aqui cima, aqui separadamente também vai aparecer baixo. Então você pode observar que elas traduzem ideias opostas em termos de posicionamento, né? Veja só, de cima a baixo, de baixo a cima, mesma coisa. A grafia do acima também seria separada. O mesmo ocorre com de alto a baixo. A expressão também é grafada separadamente porque ela se opõe dentro desse campo aí semântico, tá bom? E aí eu poderia dizer o seguinte, olha, fora isso, todos os outros casos você vai escrever abaixo junto. E é exatamente assim que a gente deve pensar, galera. Mas antes, olha aqui uma sequência de exemplos. Daqui se vê o estádio logo abaixo. Remamos rio abaixo. Depois da chuva, o teto veio abaixo. Abaixo o racismo. E aí, nesses casos, eu quero que você fique atento às explicações que eu vou dar sobre o significado das expressões. Veja. Quando se fala daqui se vê o estádio logo abaixo, esse abaixo traduz uma posição inferior. Beleza, galera? Agora, essa ideia de posição inferior é uma ideia de local. Beleza? Depois, remamos rio abaixo. Aqui a gente está falando de direção para a parte mais baixa. Então aqui, essa é a ideia que se traduz.
Depois da chuva, o teto veio abaixo. Aqui estamos falando de direção ao chão. Beleza? De ir em direção ao chão, ao solo. E abaixo racismo, esse abaixo aqui, galera, ele traduz um outro tipo de raciocínio. É uma ideia que expressa condenação ou protesto. Condenação ou protesto. Então aqui eu tenho campos de informações, campos de ideias, eu tenho significados associados à expressão abaixo. E aí, como é que a gente pode sintetizar essa informação passada aqui para vocês? Assim, veja. De cima ou, né, de alto em oposição à expressão abaixo, separadamente. Não tem erro. Beleza? E aí, o que não couber neste uso, escreve-se assim. Assim como, Adeildo? Abaixo. Tudo junto. Então, galera, com esse esqueminha aqui, ó, você consegue memorizar e aplicar sempre que for necessário o raciocínio correto para escrever a expressão. Beleza? Agora, para complementar essa informação, tem uma variação da expressão abaixo que eu queria mostrar para vocês, que é essa daqui, com a preposição de, abaixo de, tá bom? Olha a grafia, hein? Tudo junto. Abaixo de. Portanto, eu estou traduzindo aqui posição inferior, tá bom? Eu coloquei 4 frases para ilustrar essas situações. A primeira, eu vou marcar aqui para vocês, ó. Coloque o livro abaixo da banca. A segunda, ninguém obteve nota abaixo de 800. A terceira, não se acha mais mercadoria abaixo de R$4. E a quarta, sua atitude está abaixo da expectativa. Então, ó, pode observar que a expressão agora é abaixo de, mesmo ela contraída com o artigo aqui, ó, na primeira frase, abaixo da banca, e na última frase, abaixo da expectativa. Então, o que eu quero que vocês aprendam agora? Eu quero que vocês aprendam os sentidos que essas expressões traduzem. Veja, abaixo da banca continua traduzindo a posição inferior dentro de um contexto espacial, então no espaço. Beleza? Ninguém obteve nota abaixo de 800. E a outra frase, não se acha mais mercadoria abaixo de R$4. Aqui a ideia é outra. Aqui o que a gente vai verificar é a ideia de quantia, ou grau, pode ser também, grau, ou quantidade também, quantidade inferior. Então aqui, ó, tem esse númerozinho, e na outra frase também há um aspecto de numeral aqui que traduzem exatamente as ideias aqui apresentadas. Por último, sua atitude está abaixo da expectativa. Essa expressão abaixo da expectativa traduz uma hierarquia, traduz um valor moral, inferior.
E observe que em todos os exemplos daqui e dos anteriores, estes aqui, ó, em nenhum caso a expressão abaixo se opõe à expressão de cima ou à expressão de alto. Então, galera, essa é para não errar nunca mais, beleza? E aí chama a atenção de vocês para o seguinte: se você quiser mais dicas como essa, tá bem aqui a playlist, ó, beleza? Tira dúvidas. Outras informações sobre concursos e redação para concurso, você pode observar aqui também, tá bom? Fica aí a dica, aquele abraço e até o próximo vídeo.